Sensacional! Um ancião, silente por 12 anos, revelou quem trairá a Rússia. E os nomes já estão escritos no livro celestial, prestes a se abrir. Neste vídeo exclusivo, desvendaremos as profecias perturbadoras do Starets Alexei, que viu a traição se materializar numa sala escura, com 3 pastas sobre a mesa. Uma para a Rússia, outra para a nação na fronteira com a Federação Russa, e a terceira apenas com a palavra energia. Você descobrirá os detalhes mais íntimos sobre os 3 conspiradores que, segundo ele, já estão no poder e planejam o inimaginável. Entenda como um acordo técnico, assinado por 3 homens de terno e relógios de ouro, selará o destino da nação, e porque 22 de agosto será o dia em que tudo começa. Quem são esses homens, com sorrisos falsos e símbolos enigmáticos, cujas faces o ancião memorizou, mas que parecem servir a outros interesses? E o que a papelada branca com um círculo azul e a inscrição Iniciativa de Integração realmente significa para o futuro que nos aguarda, prometendo paz, mas entregando traição? Você não pode ignorar este aviso crítico. Diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. O silêncio quebrado do ancião Alexio revela uma traição iminente à Rússia. Um velho eremita, mudo por 12 anos, emerge de sua cela para proferir uma única frase que fará a Rússia tremer. Eu sei quem trairá a Rússia. O que o fez romper o silêncio? A verdade é um fardo pesado. Ajude a carregá-lo partilhando esta mensagem. Desde 2013, o ancião Alexio, uma figura reclusa, mergulhou em profundo isolamento monástico. Um derrame devastador e a perda de seu mentor o confinaram a uma cela espartana. Por 12 anos, sua vida foi um voto de silêncio rigoroso, arquitetado no mosteiro abandonado na remota região de Vologda. Mas a noite de 2 de abril de 2025 quebrou essa quietude forçada com eventos que desafiam a lógica. Um pombo inanimado despencou do céu, caindo aos pés da torre arruinada. Quase no mesmo instante, um único e sombrio badalo ecoou da torre. Este acontecimento inexplicável foi percebido como um sinal divino, um presságio indiscutível. Ao amanhecer, o ancião emergiu. Seus olhos brilhavam com clareza perturbadora. Sua voz, há tanto silenciada, irrompeu com firmeza inabalável. Alexio, finalmente, não estava mais mudo. Ele proferiu a terrível profecia que abalaria a nação. Eu sei quem trairá a Rússia, declarou ele, uma frase que congelou o ar. Ele advertiu com gravidade que a traição não viria de estranhos ou de inimigos de fora, atacando as fronteiras. Eles não serão estranhos, não inimigos de fora. Aqueles que trairão já estão no poder. Alexio afirmou, desvendando uma ameaça interna profunda. Os traidores, descreveu o ancião com detalhes chocantes, seriam figuras de autoridade. Falariam a nossa própria língua, usariam nossas ordens e cruzes, símbolos de nossa fé e poder. Contudo, seus corações serviriam a outros, a interesses ocultos e alienígenas, corroendo a nação russa por dentro. O pai Basílio, atônito com a revelação, mal conseguiu formular a pergunta. Como ele sabia? A resposta de Alexio veio rápida, desarmante. Eu não sei, eu vi. Uma visão, uma verdade inquestionável que agora se desdobrava diante deles. Esta é a verdade crua que perfura o coração da nação, revelando que a ameaça mais perigosa surge de dentro, daqueles que juraram proteger o povo e o Estado. Você está preparado para enfrentar a dura e inegável realidade de que a traição pode se esconder nos lugares mais próximos, nos corredores do poder e nos corações menos esperados? Mas o que mais o ancião Alexio viu em seus terríveis sonhos proféticos? Quais detalhes ainda mais chocantes e alarmantes ele revelou sobre essa iminente e devastadora traição interna? A traição secreta, o pesadelo revelado pelo ancião Alexio. Imagine uma sala sem janelas, uma mesa de ébano e 12 figuras sombrias. O que o ancião Alexio viu lá que o fez tremer? E quem são os 3 traidores principais que ele identificou? O ancião Alexio narrou uma visão aterrorizante.
Uma sala sem janelas, paredes vermelhas e teto alto. Ali 12 silhuetas se reuniam. Elas estavam em torno de uma mesa de ébano, pesada e escura. 3 pastas repousavam sobre ela. Uma exibia a águia bicéfala da Rússia. Outra trazia um tridente, símbolo da antiga República Soviética. A terceira, misteriosa, não tinha símbolos, apenas um selo dourado, representando energia. Vi uma sala onde a traição se transforma em documento, disse Alexio. 3 figuras se destacavam nesse círculo sombrio. O primeiro, um predador, portava uma ordem brilhante no peito. Alexio descreveu-o. O primeiro olha como um predador, calmo, sem medo e sem piedade. Em seu olhar não havia pátria, apenas cálculo frio, apenas um contrato. Este era o coração gelado do complô. O segundo, com um anel de brasão, falava de honra enquanto seus atos gritavam raiva. Uma contradição mortal. O terceiro, um jovem de barba clara, ostentava o símbolo de uma ex-república soviética. Ele era o mediador, o intermediário para o abismo. A traição, segundo Alexio, não viria com armas. Não. Ela começaria com o silêncio. Um passo para trás seria mais terrível que um golpe. A Rússia não enfrentaria apenas um golpe político. Enfrentaria uma traição econômica. Seria trocada por uma ilusão de paz, uma miragem fatal. Não seja cúmplice do silêncio. Compartilhe esta análise crucial com quem precisa despertar para a verdade. Essa visão nos congela. A pátria sendo silenciosamente vendida por promessas vazias. Chorin. O que você faria se estivesse naquela sala, testemunhando o destino da Rússia ser selado? Mas como e quando essa traição se manifestará? O ancião Alexio foi ainda mais específico, detalhando um dia crucial e um documento secreto. O documento secreto de agosto. O início do fim, 22 de agosto. Um documento secreto, um desligamento de TV e líderes falando de concessões. Seria este o dia exato da grande traição que Alexio previu para a Rússia? Alexio previu que tudo começará no ano em que a Rússia perder um de seus antigos aliados. Essa previsão assombrosa parece se concretizar agora, diante de nossos olhos. O Ocidente, exatamente como antecipado, afastou-se. Não houve um ataque frontal, mas uma retirada calculada. Enquanto isso, o Oriente, com sua sedução traiçoeira, ofereceu um acordo. Um pacto que, na verdade, se revelaria uma armadilha perigosa para nossa nação. 22 de agosto foi a data exata apontada por Alexio. Este seria o dia do início da traição. Não viria com bombas ou invasões militares. Viria através da assinatura de um documento oficial, selado nas sombras. Um papel que, nas palavras do próprio Alexio, ninguém verá, mas todos sentirão. A elite sentiria, o povo sofreria as consequências. O ancião revelou a natureza oculta do ato. Isto não será visto no ar, nem nos canais federais. Será enviado apenas a círculos limitados, aqueles que devem saber. Este documento, aparentemente inofensivo, continha formulações secas e quase burocráticas. Não alarmante à primeira vista, mas devastador em sua essência. Referia-se, especificamente, à transferência temporária de poderes em várias regiões. Um eufemismo frio para algo muito mais sombrio. Alexio não hesitou em chamá-la de amputação política, um corte profundo no corpo da pátria que jamais se curaria sem cicatrizes. No próprio dia da assinatura, um sinal irrefutável seria dado. Um canal federal, bem no centro da Rússia, seria desligado. A desculpa? Um pretenso erro técnico. Uma mentira para disfarçar a verdade brutal que estava prestes a se desdobrar. Este desligamento seria o alerta final. Quando a imagem desaparecer e por um segundo ficar escuro, virão novos rostos, profetizou Alexio. Novas caras no poder, mas com velhas intenções. A traição se disfarça, amigos. Ela é vendida como uma salvação em meio ao medo. Em um ambiente de pânico fabricado, qualquer compromisso parecendo uma graça. A população, desesperada, aceitaria qualquer coisa para ter paz. Nossa nação seria ludibriada,
enganada por aqueles que deveriam protegê-la. Mas Alexio, em sua sabedoria, também nos deixou uma mensagem de esperança e resiliência. Eu vi o que trai a Rússia, mas eu também vi que ela ressuscitará diferente, com uma nova face. É um alerta claro. Um chamado à vigilância extrema. A traição está a caminho, mas nosso espírito não será quebrado. A data está marcada, o destino pende por um fio. Estamos no limiar de uma mudança irrevogável. Apoie nosso trabalho para desvendar a verdade e continue recebendo análises exclusivas como esta. Compartilhe sua visão. Você acredita que esta profecia se cumprirá? E quais são os sinais que você já percebe? Quem são os verdadeiros arquitetos dessa traição? Alexio revelou detalhes assustadores sobre os três principais traidores, suas aparências e seus papéis. Os três traidores no sonho. Quem são eles? Um falando francês, outro silencioso e com cara de promotor, e o terceiro, um jovem mediador com barba e um tridente estilizado. O ancião Alexio descreveu os três principais conspiradores com detalhes arrepiantes. Quem são eles? Vamos mergulhar, sem rodeios, nos perfis detalhados destes três homens sombrios, como o ancião Alexio os viu com clareza brutal. Estes não são meros conspiradores, são arquitetos do caos. Todos usavam ternos caros e relógios de ouro idênticos no pulso esquerdo. Isso não era uma simples escolha de moda. Era um emblema inconfundível de seu poder coordenado e de sua aliança sinistra, tecida nas sombras. O primeiro, um homem alto de cabelos escuros e um sorriso que inspirava confiança e desconfiança. Ele falava francês fluentemente, uma língua que ecoa nos salões de poder ocidentais. Na lapela, ostentava o emblema de um fundo internacional, sua filiação irrefutável. Alexio foi categórico, com a voz carregada de gravidade. Ele não é militar, mas é temido porque fala não por si, mas em nome de outros. Este indivíduo era a personificação da influência externa, o engenheiro por trás de uma agenda oculta, traçada para a nação na fronteira com a Federação Russa. Ele move as peças, mas não é o jogador principal. O segundo, de ombros largos e cabelos grisalhos, tinha um rosto austero, digno de um promotor implacável. Ele segurava um documento. Não proferia uma única palavra, apenas acenava, com um semblante duro, frio. Esta figura é o executor. É ele quem assinará os papéis da traição, o braço operacional do golpe, um burocrata sem alma. Sua presença silenciosa era mais do que ameaçadora. Era o presságio de decisões irreversíveis, prontas para selar o destino de muitos. Ele representa a frieza administrativa, a caneta que dita o fim. Por fim, o terceiro, o mais jovem, com uma barba clara, óculos discretos e um sorriso amigável, quase inocente. Parecia um humanitário ou professor, alguém de confiança. Mas não se iludam. A lapela exibia um tridente estilizado, um símbolo de soberania pervertida. Ele é o mediador, a face aceitável do complô, o lobo em pele de cordeiro. Alexio o descreveu com precisão cirúrgica. Ele é o mediador. Mas é ele quem trará o papel que dirá acordo técnico para a estabilização da situação nas áreas fronteiriças. Esta estabilização é uma farsa, uma cortina de fumaça. O documento de traição, espantosamente, teria apenas 3 páginas. Trataria do redirecionamento temporário da logística e controle da infraestrutura energética. Compreendam bem, isso significa a entrega, pura e simples, de recursos vitais do norte do Mar Negro. Uma desestabilização cuidadosamente planejada, vendida como uma solução técnica para o estado instável, para a contenciosa nação. O jogo é claro. Não fique na dúvida. O que você faria se encontrasse estes 3 homens? A visão de Alexio não é apenas um aviso. É um mapa detalhado da perfídia que se tece nos corredores do poder, desenhada para desmantelar a soberania do país à beira do Dnieper. Compartilhe sua análise. Quem são esses arquitetos da traição?
operando nas sombras com sua agenda globalista? Mas Alexio não apenas previu a traição, ele também deixou uma mensagem urgente para um futuro líder. O que ele disse a essa figura ainda desconhecida? A profecia de Alexio, um alerta sombrio para o futuro líder da Rússia. Uma carta misteriosa para um líder ainda não sentado no trono. O que o ancião Alexio escreveu para alertá-lo sobre a iminente traição e seu papel crucial na salvação da Rússia? A carta do ancião Alexio, um documento de peso histórico, é um grito desesperado, ecoando através do tempo. Escrita antes de sua morte, ela se dirige a aquele que ainda não está no trono, mas já está entre os vivos. Alexio não pediu submissão ou complacência, mas ação imediata e decisiva. Seu apelo é inequívoco: não calar-se. O futuro líder, ele descreveu, seria jovem, mas cansado, com coração de crente, mas olhos de soldado. Uma alma em conflito, forjada na fé profunda, mas endurecida pelas duras realidades da batalha. Ele veria o mundo não com otimismo ingênuo, mas com a clareza sombria e calculista de quem já enfrentou muitas guerras e traições. O alerta é brutalmente direto, sem margem para interpretações. O mal, Alexio insistiu, não triunfa pela força bruta de seus exércitos ou pela astúcia de seus planos. Ele vence, e esta é a tragédia, pelo consentimento silencioso daqueles que poderiam ter dito a verdade. Pense nisso. A passividade, a complacência e o medo são as maiores aliadas da destruição nacional. O ancião desvendou a teia da traição interna, detalhando-a com precisão. Primeiro, um inimigo silencioso, espreitando nas sombras da própria casa, aguardando o momento exato para desferir o golpe mais mortal. Segundo, uma sombra traiçoeira, alguém que ecoa as suas palavras em público para minar a sua autoridade em segredo. Um parasita dissimulado que se alimenta da confiança. E terceiro, um instrumento já preparado, esperando nos bastidores para substituí-lo no poder. Um golpe arquitetado com precisão cirúrgica, pronto para descarrilar o destino da Rússia. A dívida imposta por esta carta é imensa e inescapável. Aquele que ler isto já está em dívida, escreveu Alexio, sem rodeios ou eufemismos. Sua vida não é sua voz não é sua, mas há uma escolha. Esta não é uma mera sugestão, é uma condenação ou uma bênção, dependendo da ação. A inação é para o ancião o mais grave dos erros imagináveis. O principal pecado de vocês não será ter errado, mas ter se calado. O silêncio, a omissão, corrói mais profundamente que qualquer erro tático ou fracasso estratégico. Ele destrói a própria essência da nação. Não deixe a verdade ser silenciada. Apoie nosso trabalho e compartilhe esta mensagem crucial. Mas no abismo da traição e da escuridão iminente, Alexio vislumbrou um raio de esperança. Não vi apenas quem trairia, vi também quem salvaria. São menos, sim, em número e em poder aparente. Mas estes salvadores têm características cruciais que os tornam imparáveis. Eles não têm relógios nas mãos. Não se preocupam com o tempo ou com a pressa do mundo. Eles não buscam seguranças pessoais, nem se apegam a cargos e privilégios mundanos. A única coisa que os move e os sustenta é a fé. Uma fé inabalável, pura, que desafia a lógica do poder, da política e da covardia. Esta fé, ele sugeriu, será a única bússola em tempos de escuridão total, o único escudo contra as mentiras. Este é o caminho da salvação, um caminho árduo, estreito, mas profundamente possível para a grande Rússia. A escolha está feita, o destino aguarda. A Rússia aguarda, e o silêncio custará a alma da nação. Pense, você teria a coragem de quebrar o silêncio? Finalmente, qual é o destino da Rússia diante de tamanha advertência? A profecia de Alexio termina com uma nota de esperança, mas também um aviso sombrio. A profecia de Alexio, o verdadeiro renascimento da Rússia e sua nova face. A Rússia será traída, mas um ancião moribundo sussurra palavras de esperança. Ela ressuscitará diferente, com uma nova face.
Qual é o destino final da Rússia, segundo Alexio? Para desvendar mais segredos sobre o futuro de grandes nações, ative as notificações e não perca nossos próximos programas. O ancião Alexio, com a sabedoria dos séculos em seus olhos, traçou um paralelo sombrio. Ele comparou a situação iminente a 1917, um ano de profunda reviravolta e tragédia para a Rússia. Ele alertou que o povo não sairia para as ruas, não haveria um clamor público por mudança. Em vez disso, a nação estaria paralisada pelo terror, imersa em uma névoa de incerteza. Tudo pareceria uma salvação, uma promessa de alívio em meio ao caos reinante. No entanto, Alexio sabia a verdade nua e crua. Seria apenas o medo disfarçado de esperança, uma ilusão perigosa. O ancião enfatizou um ponto crucial, quase um mandamento, sobre o futuro da nação. A Rússia não necessariamente precisa ser destruída, afirmou Alexio com clareza cristalina, quase um lamento. Ele explicou que ela pode ser simplesmente fechada para restauração para sempre. Esta não é uma metáfora suave, nem um mero conselho. É um chamado drástico à introspecção profunda e inescapável. Significa uma redefinição total de suas prioridades e valores, longe dos olhares curiosos e, muitas vezes, hostis dos ocidentais. Longe também de suas imposições e agendas. Alexio previu que o fim, o ponto de virada definitivo, virá de um lugar inesperado. Virá da própria traição interna, da qual o país tanto sofreu ao longo de sua história. Aqueles que entregaram a Rússia, que a venderam por migalhas e promessas vazias, começarão a pedir perdão. Eles implorarão por um retorno ao passado, por uma chance de redenção. Mas será tarde demais. Ninguém acreditará em suas súplicas, em suas lágrimas. Tardias. A credibilidade estará irremediavelmente perdida, afundada no abismo da história e do esquecimento. A salvação verdadeira, segundo o ancião, não reside em acordos superficiais com o inimigo, nem em apertos de mão vazios. Não está em compromissos fracos que apenas diluem a soberania e a força russa, tornando-a vulnerável. A salvação não está no acordo. A salvação está na recusa em assiná-lo. Alexio declarou, com a voz embargada pela gravidade de suas palavras. Isso sublinha uma postura de força inabalável, de autoconfiança e resiliência. É a autonomia em sua forma mais pura, uma declaração de independência verdadeira e sem concessões. Um dia antes de sua morte, as últimas palavras de Alexio foram um testamento e uma promessa que ecoam até hoje. Eu vi quem trairá a Rússia, mas eu também vi que ela ressuscitará diferente, com uma nova face. Essa nova face não é um adorno estético passageiro ou uma simples mudança de governo. Não é uma maquiagem superficial para enganar. É uma transformação fundamental, uma alma redescoberta após um purgatório necessário de sofrimento e provações. É a nação emergindo mais forte, purificada pelas dores passadas e pela clareza de sua nova direção. A Rússia não será mais a mesma que conhecemos em sua antiga forma. Será renovada em sua essência, tornando-se inquebrável e fiel a si mesma. A Rússia emergirá das cinzas da traição, não como uma mera sobrevivente, mas como uma potência forjada em ferro, com um propósito inabalável. Suas ideias importam. Deixe seu comentário e ajude a decifrar o verdadeiro significado desta transformação. Qual a sua opinião sobre as profecias do ancião Alexio? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever para mais análises chocantes.